Capítulo 3: Lidando com os contornáveis. A água nos ensina, com sua sabedoria, que podemos desviar de obstáculos para chegarmos ao destino desejado. Não precisamos bater de frente, podemos apenas contornar. Olá, meninas! Na aula de hoje, nós estudaremos sobre os contornáveis. Os contornáveis são aquelas pessoas que a gente consegue contornar, como o próprio nome já diz. E é exatamente o contrário do que a gente estudou no capítulo anterior, que eram os incontornáveis. Sendo assim, os contornáveis, eles podem ser evitados. Assim como a frase que eu li no início, a água ela contorna os obstáculos e assim nós podemos fazer com os contornáveis. Por quê? Os contornáveis é o atendente do caixa do supermercado, é um motorista de aplicativo que você pega, é aquela pessoa que você não vai ter vínculo nenhum com ela. E essas pessoas, ao contrário das pessoas que a gente já estudou até aqui, elas não vão fazer parte da esfera da vida de vocês, de nenhuma esfera. São pessoas esporádicas mesmo, que talvez vocês nunca mais vão ver na vida. E aqui está o grande segredo, que ao você perceber que essa pessoa não foi agradável com você, porque a gente encontra pessoas que vão sorrir, vão ser super educadas, gentis, mas a gente também encontra pessoas com cara fechada, que vão nos tratar mal, mesmo que aquela seja a função dela. Por exemplo, uma funcionária de uma loja, ela tem como matéria do trabalho dela tratar bem o cliente, mas muitas vezes ela não vai tratar você bem. Então, aqui o ponto crucial é ter consciência de que esse é o mundo real, como a gente vem sempre falando. E você tendo consciência disso e agindo com essa consciência e percebendo as pessoas ao redor de vocês com essa consciência, vocês vão sofrer muito menos. Então é assim, já perceberam que o importante é identificar. Mas além de identificar, o autor ele quer ensinar a gente a lidar com pessoas. O título já diz especialista em pessoas. E para isso ele traz os passos a passos. E o primeiro que ele traz aqui nesse capítulo é a maturidade. Para você conseguir contornar os contornáveis, é preciso ter maturidade. E a maturidade não é algo que nasce com a gente e nem que a gente adquire pelo simples fato de ter mais idade. Não é assim. Até porque se fosse, as únicas pessoas imaturas seriam as crianças. Nós não teríamos nenhum adulto imaturo. O que não acontece, né? Infelizmente. Então, para ter maturidade, o autor, na página 65, traz 8 tipos de dicas, né? Ele traz 8 ensinamentos para alcançar a maturidade. E o primeiro é: se você decidir crescer emocionalmente, porque é difícil crescer emocionalmente. Então é preciso ter uma decisão muito convicta. Se você não tomar essa decisão, você nunca vai conseguir. Por mais que você tenha os melhores professores, por mais que você tenha os melhores mentores, o que faz a diferença é a sua decisão. O segundo passo é se você andar com pessoas maduras, com intenção de aprender como se faz. Vocês percebem que quanto mais conteúdo ruim a gente consome, a gente tende a ir por esse caminho? Do mesmo modo é o contrário. Se você começa a consumir conteúdos produtivos de pessoas com maturidade e com a decisão do passo 1, se você entrar nesse meio de pessoas, seja aqui na rede social, seja na sua vida real, no dia a dia, com essa intenção de observar como se faz e de começar a fazer, de estar ali para aprender. Esse é o segundo passo para adquirir a maturidade. Se você ler,
se você estudar muito e colocar em prática os assuntos relacionados à convivência humana. E observem que esse clube já é isso. Vocês já estão praticando esse terceiro passo ao estarem aqui no clube. Vocês já estão praticando esse terceiro passo ao ler esse livro e qualquer outro livro que ensine a fazer isso. Quarto passo, se você ler e meditar na Bíblia e em seus princípios, buscando obedecer a eles. Observe, ali na Bíblia, nas Escrituras, tem os ensinamentos, os 10 mandamentos são os ensinamentos. Então a gente sabe o que precisa fazer. Separe um momento de devocional, de devocionário, de oração, de conexão com Deus. E nesse momento, coloque a leitura da Bíblia. E mais do que simplesmente colocar e ler por ler, analise de forma real, com o coração aberto, aquilo que você leu de princípio, de ensinamento. Você coloca na sua vida? Você já pratica? Se sim, se mantenha nesse caminho. Se não, comece a colocar a partir de agora. A gente tem todas as ferramentas, a gente só não usufrui delas. Quinto, se você aprender a perdoar. Mais para frente, ainda nesse capítulo, vai ser aprofundado sobre o perdão. Mas o perdão, a neurociência, ela demonstra, ela comprova que não liberar o perdão acarreta doenças. Olha só que grave isso. Olha só. E isso é uma forma de imaturidade, não liberar perdão. Sexto passo, se você vencer os seus maiores desafios e problemas, isso nos faz crescer, gente. É tão gratificante quando você se propõe a fazer algo e faz. É tão gratificante quando você tem algo para solucionar e você vai e faz. Quando você tem metas, quando você tem objetivos. Sétimo, se você buscar ser humilde. A humildade também é um ponto que a gente vai falar mais para frente, que inclusive eu estou pensando em fazer uma aula sobre humildade, que é esse você se colocar no seu lugar. Você se colocar dentro da sociedade como o que você é. Que você não é isso tudo que muitas vezes você acha que você é. Que você também erra. E que além de perdoar, você precisa pedir perdão para as vezes que você erra. E oitavo, se você for prudente e simples. Aqui, falando dos contornáveis, é mais fácil a gente utilizar dessa prudência e dessa humildade. Quantas vezes alguém não te tratou como você gostaria? Quantas vezes algo não saiu do jeito que você gostaria? E você xingar o atendente, você tratar ele mal, não vai resolver o seu problema. E de todos esses ensinamentos, se vocês tiverem estudo, prudência e humildade, vocês vão conseguir alcançar a maturidade. Mas lembrem-se sempre, não é algo que irá acontecer da noite para o dia. Requer renúncias, requer prática diária, dia a dia, colocando ali nas ações. É disso que a gente precisa para alcançar a maturidade, assim como muitas coisas na nossa vida. E esse é o diferencial entre desejar a maturidade e conquistar a maturidade. Agora eu vou ler aqui para vocês, na página 67, alguns exemplos de contornáveis que o autor mostra para a gente, que ele separa os contornáveis em dois tipos: os facilitadores e os bloqueadores. Imagine um quadro, cada um em um espaço. Os facilitadores, eles estão sempre sorrindo. É aquela pessoa que você chega, ela já te trata bem.
Você olha para ela, você já sente uma receptividade. São aqueles que querem ajudar, mesmo que o problema não esteja relacionado com eles. Quantas vezes vocês já tentaram solucionar alguma coisa por telefone? Por exemplo, quando clonam o cartão de crédito da gente, e aí você tem que ligar para o banco para solucionar o problema. Às vezes você pega um atendente que não resolve. E aí você desliga aquela ligação e liga novamente, pega outro atendente. Aquele atendente, ele já resolve seu problema, ele pergunta se você quer mais alguma coisa, ele fala que não consegue, mas tem essa e aquela solução. É aquela pessoa que está disposta a resolver de verdade e não simplesmente só cumprir o protocolo. É aquelas pessoas que não guardam rancor, são aquelas pessoas que são desprendidos de coisas materiais. Eles não ficam agarrados a detalhes. E eles são disponíveis e gostam de ouvir os outros, eles gostam de ajudar, eles gostam de servir. Já os bloqueadores, eles estão sempre mal-humorados. Sempre tudo que é para fazer é feito com má vontade, não procuram fazer o bem, são desinteressadamente largados para lá, são amargurados, avarentos, egoístas. Então, esses são os dois tipos de contornáveis. Agora que vocês já sabem quem são os contornáveis, as espécies de contornáveis, é preciso saber que cada um dá aquilo que tem. É preciso a gente ter essa consciência de que não é com a gente, que não é sobre a gente. Aqui entra a humildade também, né? De não ser o centro de tudo. E entender que é sobre a pessoa, que cada um dá aquilo que tem. E também que existem pessoas boas, mas que passam por dias ruins. Todos nós passamos por dias ruins. E aí, essa pessoa boa, no dia ruim, talvez ela não vai dar tudo que tem. É por isso que a gente precisa da prudência. É preciso ter consciência, é preciso ter empatia e compaixão. Se colocar no lugar do outro. Até porque a gente também tem dias ruins. Por mais que sejamos pessoas boas, ótimas, maravilhosas, a gente passa por dias ruins. E nesses dias ruins, muitas vezes a gente não consegue dar esse nosso melhor, exercer esse nosso melhor, por mais que a gente se esforce. E aqui, quando a gente perceber que alguém está passando por um dia ruim, tente você ser a pessoa boa que vai dar uma melhorada naquele dia dela. Tente ser você a pessoa que pelo menos não vai atrapalhar. Se você não pode ajudar, se você não pode cooperar de nenhuma forma, pelo menos não torne o dia daquela pessoa mais ruim ainda. E quando for você que por algum motivo distratou alguém, fez alguma coisa no seu dia ruim, tenha a humildade de pedir perdão, de pedir desculpa, de conversar com a pessoa, de explicar para a pessoa. Faça a sua parte. Por mais que talvez essa pessoa não vá entender, não vá compreender, não vá perdoar, mas faça a sua parte. Isso vai melhorar você por dentro. E como num joguinho de videogame, à medida que você vai passando de nível, você vai ficando mais forte. À medida que você vai exercendo essa bondade, você vai evoluindo como ser humano, você vai ficando mais forte, mais maduro, mais inteligente emocionalmente. Sobre isso, vejam o que o autor fala na página 74. Um dia não define quem você é, mas quem você é define o seu dia. E ele traz também uma frase do Padre Zezinho, que é a seguinte: um erro na vida não é uma vida de erros. Aprendam isso, levem essas frases para a vida de vocês. E, além dessas duas frases, também na página 74, temos uma reflexão muito bacana. Se chama Pessoas São Assim. Na comédia romântica De Repente 30, o sonho da adolescente Jenna é poder se livrar de alguns incontornáveis, que são os colegas de escola, de forma que eles sejam contornáveis
e ela não precise mais lidar com eles. Jenna não era aceita no grupo das garotas populares da escola e não tinha aos seus pés o garoto mais cobiçado. Ela prestava favores a eles por ser inteligente, como forma de comprar o seu ingresso de entrada para o grupo. Mas assim, isso sempre durava pouco. Ver-se livre de toda essa situação, então tornou-se o seu desejo. Jenna queria pular etapas e já ter uma vida consolidada, sem precisar lidar com aquelas pessoas incontornáveis. A gente já quis, né? Fazer isso também. Mudar, assim, no estalar de dedos, para outra realidade, para o nosso futuro, com tudo pronto. Contudo, a vida adulta não se apresentou mais fácil quando ela acordou com 30 anos. Uma carreira de sucesso e uma cabeça adolescente. Qual não foi a tristeza de Jenna ao perceber que tinha deixado muitas coisas para trás para conseguir ser aceita? Ela descobriu que abrira mão de coisas essenciais, como a retidão e o bom trato com as pessoas. E uma análise que eu faço aqui é que quando a gente pula etapas, a gente deixa de evoluir. Vocês percebem que ao pular de 13 para 30 anos, ela perdeu tudo o que seria ensinado, toda a evolução que ela teria durante esse caminho, durante esse meio tempo. E são essas dificuldades que a gente passa em cada fase da vida que nos permitirá lá na frente ter a maturidade suficiente para saber lidar com certas situações. Eu não sei se vocês já viram nas redes sociais que tem uma charge que é mais ou menos assim: a pessoa tem uma cruz e aí à medida que ela vai caminhando, aquela cruz muito pesada, ela vai cortando pedaços da cruz. E aí quando chega num certo riacho, ela precisaria de usar aquela cruz como ponte. Mas aí a cruz dela já não encaixa mais. Por quê? Porque ela cortou os pedaços. E é mais ou menos isso. Continuando aqui na reflexão. Pessoas assim, em troca de aceitação passageira, substituem o que é essencial pelo que é superficial. Mas no futuro, o passado acaba retornando e nos perturbando quando não o resolvemos corretamente. Então não adianta a gente cortar as cruzes, não adianta a gente querer pular etapas, porque é exatamente esse pedaço da cruz, é exatamente essa etapa que você pulou que vai fazer a diferença na sua vida, que vai te tornar uma pessoa melhor. E aqui o perdão é a chave também. Tanto para si quanto para o outro. É preciso liberar o perdão. É preciso pedir o perdão. Porque o perdão é um instrumento essencial para que a gente conquiste paz. Vejam só essa frase sobre isso. A paz só é possível quando a capacidade de perdoar torna-se maior do que o desejo de estar certo. E aqui, com essa frase, a gente tem um gancho para a pergunta que o autor faz, e é a seguinte: quanto vale a sua paz? Responda para si mesmo. Quanto vale a sua paz? Para pensar sobre isso, para ajudar na reflexão sobre isso, vejamos o que o autor ensina na página 79. Nós escolhemos nossas guerras. Gravem essa frase. Nós escolhemos nossas guerras. Quando você propositalmente cria um problema, decide que esta é uma guerra que você quer enfrentar. Quando você decide seguir em uma discussão, você escolhe, por livre e espontânea vontade, entrar em uma guerra. Quando alguém faz mal a você e sua retribuição não é com o bem, você opta por esta guerra. Profundo, né? Reflitam.
E, como sempre, no finalzinho de cada capítulo, o autor traz uma conclusão que eu também vou dialogar aqui com vocês. Conclusão: no mundo ideal, não existiriam pessoas contornáveis, porque todos seriam curados e tratados emocionalmente. No mundo real, porém, cada vez mais pessoas não dominam suas emoções e saem descarregando suas frustrações em cima de outras pessoas. Por isso, entenda de uma vez por todas que nunca valerá a pena chutar pedras que podemos contornar. A sua paz tem muito valor para você negociar com pessoas baratas. E como canta Cássia Eller, bobeira é não viver a realidade. Não adianta florearmos o mundo ideal, sendo que o mundo que nós temos é esse aqui. Resta a nós escolhermos nossas guerras, escolhermos nossas batalhas, nos prepararmos emocionalmente para saber lidar com todo tipo de pessoa nesse mundo real.